Muito bem. Vocês já ouviram falar da importância, imagino eu, da diversidade, né? E quem defende muito diversidade é uma cultura que eu denomino aqui como cultura woke. Na verdade, não sou eu que determino isso, que denomino isso. A cultura woke existe nos Estados Unidos e é desse tema que a gente vai falar. Mas o que eu acho muito engraçado é que esse pessoal, assim, eles defendem muito essa coisa da diversidade, da liberdade de você ser quem você quer ser. Só que a maior expressão de diversidade que existe não é uma questão meramente de aparência, mas é a diferença de opiniões. Já reparou nesse pequeno detalhe? As pessoas não concordam em tudo, em todas as questões. Tá? A não ser que elas façam parte de um grupo homogeneizado ao ponto de ser uma massa certificada. Justamente por essa questão, né, de que a diversidade de opiniões não é bem-vinda, apesar deles apregoarem a diversidade enquanto tal, que é uma contradição de termos, evidentemente. Mas de onde que vem essa expressão? Bom, primeiro, a expressão é estadunidense, em inglês, e deriva de outra, que é aquilo que chamamos de stay woke, relativo aí à causa de minorias e justiça social. Stay woke nada mais, nada menos significa a ideia de continuar acordado, ou seja, desperta tu que dormes. Ali é uma expressão bíblica, né? Se a cultura woke tivesse a ver com a questão mais espiritual, faria bastante sentido. Mas é uma questão muito mais política. Mas antes de ser política, essencialmente social, tá? Então o termo tem a ver com esteja alerta, esteja acordado, super sensível a questões de caráter identitário, talvez essa seja uma expressão que abranja melhor o conceito. Em outros termos, não esteja anestesiado para questões relativas à sociedade, principalmente no que se refira ao caráter racial, ao aspecto da etnia. Tanto é assim que o pessoal woke, eles não sabem, como é que eu vou dizer, para ser assim, de um linguajar bem popular, né? Eles não sabem relaxar. Tem aquela expressão, relaxa aí, cara. Vamos curtir um pouco. Bom, eles não sabem curtir, eles não sabem relaxar, porque os caras literalmente acreditam que estão em guerra. É aquela coisa do lutar ou fugir. A psicologia é essa. Quando você está diante de um grande perigo, os seus músculos ficam muito mais enrijecidos, os seus olhos arregalados, e você presta atenção nos mínimos detalhes a respeito do ambiente, porque é uma questão de luta ou de fuga. Então você imagina que psicologia perversa é você viver pensando que está em guerra o tempo todo. É bizarro, né? Então os caras não sabem relaxar, essa é a verdade, principalmente no que se refere ao quesito piadas, né? É um tema que eu vou abordar no finalzinho aqui, a gente vai ver. Mas é uma coisa que tem gerado muita polêmica, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também. Bom, esse conceito, estar desperto, é bem curioso, já que quando você reduz a realidade, você recorta a realidade, depois reduz analiticamente, focando apenas num cisma social. O que é um cisma? O cisma é uma dissidência, certo? Uma dissidência gerada dentro de um determinado grupo, ok? Se você parte então do cisma social constante, você não está, de fato, eu coloco aqui desperto, mas sim alienado. Porque a supervigilância, ela se torna tão poderosa que acaba sendo um motivo para aquilo que nós chamamos, literalmente, de loucura. Vocês acham que eu estou exagerando? Bom, eu vou repassar para vocês aqui vários exemplos. Mas é bom que se diga que a melhor forma de você admitir esse conceito de woke, quer dizer, de estar desperto, tem a ver com um esforço próprio. Esquece a questão da militância, esquece a questão da supervigilância. Isso tem a ver muito mais com uma disciplina. E disciplina não pode. Vamos parar com besteira e considerar a ambiguidade do conceito? Vamos lá então. Né? Esqueça sua tendência woke. Disciplina é importante, certo? Sim, para estudo principalmente, para amadurecer principalmente. Então, basicamente o que você precisa ser para estar desperto de verdade é estudar com afinco um determinado fenômeno que você queira entender e amadurecer como ser humano, tá? É claro que se só estudar não basta, porque se você só estuda, você pode virar um bocoió positivista, que tem muitos por aí, né? O cara estudou pra caramba, às vezes tem um PhD e tudo mais, bonitão, legal, mas não é uma pessoa amadurecida do ponto das relações humanas, né? O cara nem humano é, ele pensa que é uma máquina, é um computador orgânico. Então com esse tipo de gente fica meio difícil de você ter uma relação saudável, né? Diria. Então não é só o estudo, é também você amadurecer enquanto pessoa. E talvez a melhor forma de curar um cientificista positivista seria fazer ele estudar na marra a fenomenologia do Edmundo Husserl. Talvez ajudasse a ele se libertar da burrice acadêmica que ele conseguiu angariar com esses estudos anos a fio. Mas o fato é que o mais importante para a gente ser realmente desperto é ter aquilo que eu chamo de metacognição. O que é a metacognição? É como se você saísse da sua condição
estivesse num lugar privilegiado e olhasse para si mesmo e te visse no seu estado primitivo, ou seja, aquele que não consegue ir além da sua própria condição. É claro que é um exercício imaginativo, mas que pelo menos te ajuda a perceber quem você é fora de você mesmo. Isso não tem nada a ver com esoterismo, é só um exercício de terapia cognitivo-comportamental, na verdade, tá? Bom, isso tem muito a ver com essa patologia que nós vivemos atualmente nessa questão de debates políticos, porque virou exatamente isso, virou uma paranoia de caráter aí patológico, né? Aí eu digo, a única forma de estar desperto é considerar aquilo que em filosofia nós chamamos de status quaestionis, ou seja, o estado da investigação, os resultados acumulados de uma determinada investigação a respeito de um determinado tema, considerando que este fenômeno estudado não está separado do mundo, e daí eu tenho que tomar cuidado para não reduzir as coisas a esse determinado fenômeno. Então o status da questão tem a ver com consenso, tem a ver com plausibilidade, tem a ver com os resultados do estudo acumulado a respeito de uma determinada questão, por exemplo, o racismo nos Estados Unidos. Agora, um ponto deve ser considerado. Não é só o consenso ou a plausibilidade, porque a plausibilidade não é método científico. Ela só aponta para o status da questão. Daí é importante você também avaliar, considerando que o ser humano tem também tendenciosidade, vaidades, certo? Eu estou mentindo. Tem esses sentimentos, vamos colocar assim, miseráveis, que podem fazer ele admitir uma plausibilidade por pura conveniência, e não pela verdade mesma dos casos. Então, bom, é importante você avaliar também as falhas e os hiatos de uma determinada questão que está sendo investigada, e não só a plausibilidade. Isso é fundamental, tá? Porque quando você vai fazer um estudo investigativo, você não está indo para um clube não, tá? Tem muita gente que acha que é um clubinho, né? O clubinho do bolinha da ciência. Aí, meu amigo, você já está perdido, né? Vamos lá. Alimentar um cisma social, portanto, com arrogância, altivez e modismo narcisista, não representa estar alerta, como eles pensam, mas sim estar em estado de mantra, baseado num sentimento exagerado de ressentimento. Muitos desses caras, ou dessas pessoas, né, em geral, homem e mulher, estão presos num determinado ressentimento por um reducionismo, não da ciência, tá? Não é cientificista aí, mas sim político. Reduzem tudo a questões de caráter político, a questões de guerras culturais, e não conseguem olhar a vida, e não conseguem considerar a dignidade humana, e não conseguem ver as ambiguidades de um ser humano para com o outro. Quer dizer, não amadureceram como ser humano. E querem dar as cartas no mundo, né? Bicho, senta a bunda na cadeira e vai estudar primeiro. Mas lembre, né? Amadureça também, né? Porque senão você vai virar um bobo estudante. Podemos dizer, portanto, que a cultura woke se refere a políticas identitárias, políticas que pretendem moldar a opinião pública para favorecer grupos minoritários. Geralmente esses grupos são vinculados aí, primeiro às questões raciais, porque o conceito veio, né, dessa ideia de dos afro-americanos a respeito da sua condição enquanto pessoas vítimas do racismo. Mas depois isso se expandiu para grupos feministas, depois o feminismo de terceira geração, que compreendia as questões sexistas, o aspecto da orientação sexual, e depois se expandiu ainda para a ideologia de gênero, que eles querem chamar de teoria, né? Tem vários problemas quanto à ideia de teoria em ciência para se falar da ideologia de gênero. Depois isso se expandiu também para questões de classe social, multiculturalismo. Aliás, tem um áudio que os woke não vão gostar de ouvir, mas está em podcast no meu espaço no Spotify, que eu falo do multiculturalismo com as palavras aí do Roger Scruton, tá? É bem interessante. E questões também étnicas, não, questões étnicas vinculadas, claro, questões raciais. E também a orientação religiosa. Tem muita gente que esquece dessa minoria, né? A minoria religiosa também está sendo considerada aqui. Porque você percebe que o nazismo perseguiu todas essas minorias? Ele perseguiu as minorias étnicas, principalmente judeus. Ele perseguiu as minorias de orientação sexual, principalmente homossexuais, que eram jogados em campos de concentração. Supõe-se que os nazistas e os fascistas eram sexistas em relação às mulheres. Eles perseguiram religiões também minoritárias, como as Testemunhas de Jeová, classes sociais, enfim, multiculturalismo nem se fala, né, cara? Nazismo não tem como. Então, você percebe que, engraçado isso, né? Mas esses grupos minoritários, eles sempre tomam o nazismo como bode expiatório, como se o nazismo fosse o único tipo de totalitarismo perverso que tivesse existido no mundo. Na verdade, ele foi perverso, sem dúvida nenhuma, né? Ninguém tem dúvida disso. Mas existiram outros tipos de perversidade diferentes do nazismo, mas que eram malignas igualmente. Como já citei aqui, o stalinismo
em outros vídeos e, enfim, posso citar vários outros grupos aí, maoísmo, fascismo, etc, etc, etc. Eu digo fascismo italiano, tá? Com um fenômeno bem específico. Bom, então quando você fala assim de grupos minoritários, você está dizendo, olha, os grupos que foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial, hoje querem ter voz, hoje não querem ser perseguidos. Isso é legítimo? É claro que é. Os negros também, né? É claro que um alemão teria preconceito de pessoas negras, não só de judeu. Então, assim, é legítimo você defender o seu direito civil? Óbvio. Óbvio que é legítimo. Ninguém questiona isso aqui. O que a gente está questionando é, primeiro, você dizer que existe só um tipo de mal, que é o nazismo fascista. Mentira. O mal tem multiforme fase. Aprenda essa lição. Né? É uma questão de amadurecimento, né? Então vamos lá. Aprendam essa lição. O mal tem multiforme faces. Beleza? Ok. O bem também. Mas o bem é em essência. O mal é em ausência. Bom, o mal em ausência do bem demonstra suas faces que são deformadas, tá? Então, pode existir uma face deformada de coisas boas? Pode. E a cultura woke não se tornou isso? Por certo, sim. Dada a averiguação de seus próprios exageros, que já estão bem documentados no presente momento onde faço esse áudio. Aqui, no dia 30 de maio de 2022. Então, todos esses grupos, incluindo esses religiosos, também estão contemplados como grupos minoritários, nas palavras de Foucault, heterotópicos. Porque não estão dentro da utopia conservadora. Só que aí tem um ponto. Aqui no Brasil, por exemplo, os grupos minoritários religiosos são os grupos afro, ou religiões afro, né? Então elas são contempladas dentro de todo esse conglomerado de minorias que se juntam, ou pelo menos tentam, acho que é meio difícil eles se juntarem sempre, mas tentam, para formar uma espécie de legião da boa vontade. Tem até uma religião que tem esse nome, né? E aí, nos Estados Unidos, você tem manifestações religiosas bem esquisitas, para não dizer outra coisa, como o satanismo de Anton LaVey. Vocês já ouviram falar disso, com certeza. E esse cara, lá na década de 60, 70 mais ou menos, resolveu fundar uma igreja do capeta, né? Dizendo que ele não seguia capeta nenhum, que ele era materialista, que era só uma filosofia, e blá blá blá, tinha toda uma coisa teatral, né? Apesar que os caras meio que faz magia, bruxaria, não sei exatamente o que, eu não conheço a fundo, e nem tenho interesse de conhecer, sinceramente. Mas em vista, do ponto de vista político, de trazer equipolência até com religiões milenares, né, como é o judaísmo e o cristianismo nos Estados Unidos, que para mim, do ponto de vista de se avaliar o mérito da questão, eu acho um absurdo, né? Porque você querer nivelar um satanismo moderníssimo da Califórnia, que é uma coisa meio hollywoodiana, sabe? Pautada naqueles filmes trashes de classe B, digamos assim. Talvez, vamos considerar que foi inspirado no Nosferatu, né? Um filme esse que foi, claro, inspiração pelo Drácula de Bram Stoker. Bom, eu sei lá qual que foi o motivo do camarada fazer uma igreja do capeta. Mas vai lá, tem essa igreja, né? E aí eles se veem como minoria e querem comparar uma estátua de um bode que eles fazem lá como um Cristo Redentor aqui no Brasil e tudo mais. Então, fica evidente, claro, que você pode usar esse tipo de coisa, de narrativa minoritária, para que isso sirva como uma espécie de demagogia dentro de democracias liberais, para você entrar no jogo do discurso. E através disso ganhar prestígio de alguma maneira, ganhar benesses de alguma maneira, privilégios, diria, tá? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado para não nivelar tudo de forma igual, como se fossem igual, porque na verdade não são. Tá? Se você quer falar de diversidade, você tem que considerar também o mérito da questão. Mas mérito não existe. Não existe? Eu posso admitir sim que você não parte do mesmo ponto de saída para percorrer uma determinada corrida. Aí já tem um problema quanto à questão de meritocracia. Mas é claro que você, enquanto indivíduo, tem um mérito se você se esforçar para alguma coisa, independente de onde seja o ponto de saída. Isso sim existe. Tá lá no Ortega y Gasset, assistam meu vídeo sobre meritocracia em Ortega y Gasset, disponível no YouTube e aqui também no Spotify, tá? Eu explico melhor essa questão. Então tem todas essas polêmicas aí, né? Porque até o cristianismo é uma religião exclusivista, então se você fala de religião afro no Brasil, o cara como cristão ele vai dizer, olha, do ponto de vista espiritual religioso, o cristianismo não aceita esse tipo de prática. Do ponto de vista civil, quer dizer, vamos dividir as esferas aqui, do ponto de vista civil e da liberdade de culto, a Constituição brasileira preza pela liberdade de culto. Então, enquanto alguém se diga cristão, do ponto de vista espiritual, não vai admitir as práticas do candomblé, por exemplo. E ele está certo, porque ele tem que ser coerente, né, com a crença dele. Agora, do ponto de vista cívico, ele está dizendo, olha, mas a pessoa tem liberdade de culto. Né? Ninguém aqui vai chamar a polícia para impedir que eles façam o culto deles. E nos Estados Unidos, com o satanismo, que, claro, que não que eu queira comparar aqui o satanismo de LaVey com as religiões afro-brasileiras aqui do Brasil. São coisas bem diferentes, né? Porque as religiões afro aqui no Brasil ainda tem alguma tradição vinculada aí a seus antepassados. Agora, o satanismo de LaVey é um troço teatral até o extremo, né? Mas vamos lá.
Um fenômeno curioso nisto é que o identitarismo comumente foi vinculado a grupos radicais de direita, mas atualmente o flerte está no progressismo de esquerda. E quando você fala de progressismo de esquerda, você está falando dos liberals norte-americanos, que se expressam com mais veemência no Partido Democrata. Só que o Partido Democrata estadunidense, ele tem também vamos colocar aqui, internamente o Partido Democrata já é uma espécie de espectro político, porque lá você tem mais democratas de centro, outros mais radicais, e eles brigam entre si, por incrível que pareça, eles não brigam só com os republicanos. E aí eu continuo. Digo isso porque políticas identitárias sempre estiveram na boca de populistas, tá? E os populistas, geralmente vinculados mais à direita do que à esquerda. Não que não exista populista de esquerda, o Lula que o diga, né? Mas a tática populista sempre foi uma coisa muito forte para você achar as raízes, né, do seu país e defender os grupos que ali residem. E isso é uma tática para ganhar votos e apoio nacional. Então você dar privilégios a determinados grupos sempre foi uma tática de candidatos em eleições, aliás. No entanto, atualmente não são só os populistas políticos que dão as cartas, já que o populismo em si se estendeu também a grupos suprapolíticos, ONGs, grandes conglomerados empresariais, grupos que fazem parte de vínculos acadêmicos e tantos outros. Tanto é que a cultura woke tem sido apologia de transnacionais mundo afora. Existem mais de 1000 empresas, né, que financiam lá fora de Davos, não é à toa. Porque eles têm essa pegada de ter um capitalismo, a gente daqui a pouco vai falar do capitalismo woke, que é um fenômeno bem curioso, mas que tem certo vínculo com essa elite mundial. A fama dessa insígnia ou confraria teve seu estopim em 2014, por conta do movimento Black Lives Matter. Vidas negras importam, principalmente pautado ali pela morte de pessoas negras por policiais. Como eu falei, lá nos Estados Unidos a coisa é um pega para capar, você tem todo o histórico, tanto de Martin Luther King como Malcolm X, em relação aí à busca pelos direitos civis. E é claro que é legítimo esses grupos minoritários terem direitos civis, é mais do que legítimo. Mais do que legítimo. Só que ter privilégio aí já é uma coisa um pouco mais polêmica, certo? E aí eu até coloco aqui o exemplo que aconteceu no Brasil de policiais rodoviários, a PRF, que mataram um indivíduo sufocando com gás no porta-malas da viatura. Vocês viram isso com certeza. E é um exemplo de como você não deve atuar enquanto policial. Porque, primeiro, né, o cara mesmo se o cara fosse criminoso, o policial não teria o direito, de uma vez tendo rendido, matá-lo. Tudo bem, o policial pode matar em relação à legítima defesa. Mas se o cara já rendeu humilhante, ele tem que levar preso. Tá? Mas ali, na tentativa de controlar o rapaz que tinha problemas patológicos ali, não sei se era esquizofrenia, alguma coisa, e nem era criminoso, é uma coisa triste, cara. Mas assim, acontece no Brasil, abuso da polícia já aconteceu várias vezes nos Estados Unidos, muito mais. E geralmente, quando essa questão está vinculada a vidas negras. Isso é um problema seríssimo que apareceu no caso do Floyd, né? Como a gente já relembra aqui. Curioso que seja, o ideal woke apareceu primeiramente entre os republicanos, mais precisamente nas eleições ali de Abraham Lincoln. Claro, isso no século XIX. À época, eram os republicanos contrários à escravidão, formando um movimento chamado de Wildest Wokes, evidentemente contra os democratas. Mas hoje, os Wokes se identificam, como a gente já viu aqui, muito mais com os radicais do Partido Democrata, sendo criticados até pelos de centro deste mesmo partido. Bem engraçado isso. A ideia de estar acordado, portanto, de estar desperto, tem a ver com acordar politicamente e socialmente. E desse ponto de vista não há nada de se criticar, porque você estar alerta do ponto de vista político é fundamental para você não ser governado por pessoas mal intencionadas. O problema é quando isso se volta à sociedade como um todo, e aí você vê como inimigo a sua própria sombra. Aí sim vai ser um problema, porque isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa de caráter patológico, tá? Mas a verdade é que o conceito acabou ganhando maior amplitude, não apenas em questões raciais, mas também em apologia ao feminismo, como já vimos aqui, e variados outros grupos. Mas vamos falar do capitalismo woke, antes de eu esquecer aqui, esse é um tema bem importante. A partir do crescimento dessa expressão nas redes sociais, porque a rede social foi fundamental para dar um boom desse, vamos colocar assim, sentimento que virou modismo, tá? Ganhou amplitude mundial pelas redes sociais,
E passou a virar uma moda entre artistas e grandes empresários. Por quê? Porque o artista, geralmente hollywoodiano, não necessariamente de Hollywood, a gente só fala hollywoodiano para demarcar aqui um rótulo, né? Mas esses artistas progressistas, como são, eles precisam sinalizar virtude, porque ser virtuoso de fato dá muito trabalho, né? E para o cara, assim, ter um afago à sua própria consciência, de nunca ter feito nada importante do ponto de vista social, se é que não fez mesmo, é uma questão também que cada um pode dizer por si próprio, ele precisa sinalizar a virtude. E é nada mais fácil do que você ter um discurso pronto, tá? Hipocritamente pronto. Então, aí que começa a questão. Virou moda, entrou na boca de grandes atores e atrizes. Eu não estou falando só do ramo do cinema, não. Enfim, a gente está colocando aqui vários outros profissionais de tantas e tantas áreas distintas, mas que têm um certo destaque. Eu até coloco aqui também grandes empresários, etc. E aí, na década de 2010, explode a noção de capitalismo consciente, ou mais precisamente capitalismo desperto. Porque assim, a gente vai ser hipócrita, mas não tanto, né? O negócio de acabar com o capitalismo aí, não dá, bicho. Você vai querer fazer o quê? Colocar uma economia mista, até que pode ser, mas ainda é capitalismo, né? O pessoal chama isso de capitalismo de Estado. Vai querer dividir propriedade? Não, pô, não dá, né? Você não vai pegar um ator de Hollywood que ganha milhões para fazer um filme, que às vezes nem é muito bom, ele não vai dividir a grana dele, né? Ou a propriedade dele. Tudo bem. Os bens pessoais ninguém vai dividir, mesmo no comunismo, mas os meios de produção, ou assim, os grandes apartamentos, porque geralmente um ator aí, ricaço, né, ele tem mais de uma casa. Por que ela tá vazia então, né? Por que você não coloca lá um sem teto? Você não é de esquerda, amigo? Faça isso, né, por amor aí ao seu próximo, mas não fazem. Então, tudo fica no campo do discurso, da palavra, não da concreção. E aí, esse capitalismo disperso seria como que um upgrade, supostamente um upgrade, não posso dizer que é de fato, né? Mas supostamente um upgrade do que chamamos de welfare state, o estado de bem-estar social. Né? O welfare state é, como a gente sabe, um modelo de governo, geralmente ou parcialmente, né, de tipo keynesiano, não precisa ser keynesiano estrito sensu, mas tem a ver com a possibilidade de intervenção do Estado, do governo do Estado, já que ele procura intervir em via da economia. No entanto, ele pode, até coloco aqui, que pode estar imbricado com o neoliberalismo, permitindo maior liberdade econômica, porque quando a gente olha para os países escandinavos, boa parte deles não tem tanta intervenção assim que não permita a liberdade econômica do próprio laissez-faire criticado pelo Keynes. Né? Isso é bem curioso. E nesse caso, a intervenção, tendo de fato uma intervenção, seria mais de caráter assistencialista, pautada nos direitos humanos, o que seria até compreendido e admitido, dadas as devidas proporções, por Milton Friedman, que era da escola de Chicago, neoliberal e tudo mais, você já conhece essa história. Só que o capitalismo woke, meus amigos, é algo mais. Porque ele tem pretensões afirmativas e de sinalização de consciência e virtude. Repito, não só relativo às mudanças de caráter de mentalidade, que é o que eles querem. Então não é uma coisa só para a defesa das minorias, ou a defesa dos novos proletariados, mas também é vinculada à ecologia, dada a narrativa do aquecimento global. A preocupação profunda com a ecologia é um dos motes do capitalismo woke. E é engraçado que esses caras têm uma religião completa aí, porque eles têm dogmas, um livro de leis, e tem até o seu próprio apocalipse, que é o apocalipse ecológico. Então, é uma religião completa. Não que não venha a existir de fato problemas de caráter ambiental. Não que não venha a existir de fato problemas de caráter social ou questões de caráter racial. Tudo isso de fato existe, tudo isso tem que ser tratado, e a gente não está negando isso aqui. O ponto que eu estou colocando é, quando essa coisa é colocada apenas no campo demagógico, entende? Para se servir do discurso e ganhar adeptos por conta da narrativa, sem se preocupar efetivamente com a concreção. Porque os problemas de caráter social, o racismo continuam. Mas aquele papel, porque é o ator mesmo fazendo o papel de bom moço, ele ganha algum status com isso, mas sem ter uma efetividade real. E aqui fica evidente que o capitalismo woke, ele representa uma força de caráter privado, porque são grandes empresas, claro que não são estatais, mas de valor não só publicitário, porque se elas são grandes empresas, elas precisam de publicidade. Mas não é só isso que está em jogo. Está em jogo também o caráter propagandístico. E aí, quando eu falo de propaganda, eu estou me remetendo aqui
a questões de caráter político. É isso mesmo que você ouviu. Grandes empresas agora estão investindo em fazer política em termos sociais, para defender uma determinada cartilha moral pré-estabelecida, uma agenda pré-estabelecida. É evidente que a esquerda mais ortodoxa vê isso com muito maus olhos, no que pese essas intervenções mais positivistas, que a gente chama de revolução de cima para baixo. Porque quando uma elite quer fazer revolução pela causa minoritária, o que a esquerda vai dizer? Bom, isso é uma espécie de apropriação da minha causa. E aí eles vão, evidentemente, criticar esse ponto de vista. Mas hoje em dia esse pessoal está tão confortável que às vezes nem critica, viu? Os partidos mais radicais, você tem aqui no Brasil alguns partidos mais radicais aí, que ainda acreditam nessa história, nessa balela de ditadura do proletariado, essa pataquada coisa toda. Esse pessoal ainda acredita nisso, e por conta dessa suposição de que haverá uma tal revolução do proletariado, eles criticam as elites progressistas. Engraçada essa coisa, né? Essa dinâmica. Aí eu coloco aqui, o Fórum Econômico Mundial, justamente com o FMI e as grandes multinacionais que investem milhares de dólares, repito aqui, né, eles investem milhares de dólares nos ideais da grande elite, chamada os Homens de Davos, por nada mais nada menos que Samuel Huntington, né, o Samuel Huntington que deu essa conotação, né, que esse pessoal são os Homens de Davos, né, a grande elite, os cosmocratas. Né. Bom, esse pessoal está compromissado com o capitalismo woke, mas, veja bem, não tratando com esses termos mais populares e exagerados que você vê nas mídias sociais. Eles são muito mais cuidadosos quanto a isso. Então, é tudo uma questão de conveniência também, né? Se eles perceberem que a sociedade como um todo está se levantando com esse ideal tido agora como radical e até fascistoide, por incrível que pareça, um fascismo de sinais invertidos, eles mesmos nunca vão admitir que aderem ao capitalismo woke, né? Mas assim, a gente já viu que o capitalismo woke tem a ver com defesa de um capitalismo ecológico, que é o que eles defendem, e das minorias, que também é o que eles defendem. Agora é aquilo, né? Não estou dizendo que esses caras querem um governo mundial, que isso vai se dar agora, em 2030, como muita gente fala. Eu não tenho como bola de cristal para saber se isso venha de fato a acontecer mesmo, e se há esse total afunilamento de ideal. O que eu não nego é que possa haver essa pretensão. Me parece que não é algo tão difícil de admitir, que possa haver uma pretensão nesse sentido. Só que você tem hoje no mundo tantos países autocráticos que eu acho muito difícil que eles venham aderir a qualquer narrativa do Ocidente quanto a uma união federal de caráter mundial. Acho muito difícil. Né? Aí eu continuo dizendo aqui, não é preciso dizer que a cultura woke está atualmente impregnada na música, nos filmes, na arte e na cultura pop em geral. Eu fiz até um vídeo falando do Senhor dos Anéis da Netflix. Não, meu Deus, tô coitado da Netflix, né? Netflix está até meio que se recuperando um pouco do seu extremismo woke, né? Quando eles viram que o Dave Chappelle se tornou um fardo para essa galera mais nervosinha aí, a própria Netflix já deixou claro que ela não é família coisa nenhuma. Não sei se vocês já viram essa notícia aí, é bem interessante, né? Mas o que acontece aqui? Podemos inclusive chamar isso então de um novo tipo de populismo, porque, como eu mencionei no meu vídeo sobre contrabando de ideias, né, eles podem usar a arte, a sétima arte cinematográfica, ou a música, ou enfim, qualquer tipo de ingresso midiático, para levar, enfim, a sua mensagem. E esse é um novo tipo de populismo. Talvez não tão novo assim, já que a escola de Frankfurt, a parte aí dos seus exageros grosseiros, que a gente pode considerar essas teorias sociais, eles já criticavam o mass media. O que é o mass media? É a mídia de massa, a cultura de massa, que tem um status quo que muitas vezes impede as pessoas de serem livres de fato. Só que o que acontece hoje é que o próprio mass media está sendo utilizado por quem? Para a defesa de uma nova mentalidade que dá privilégios a grupos minoritários. Eu repito aqui, eu sou a favor de que os grupos minoritários recebam publicidade em via de direitos civis. Acho isso justo, acho isso certo. Agora, privilégios por conta justamente do uso da mídia de massa, aí eu já penso que isso é um contrabando de ideias. Porque é um exagero e não chama ninguém à reflexão. Chama as pessoas muito mais à massificação. Então, é a minha crítica. Apesar disso, tanto a esquerda, mas principalmente a direita, são críticos da cultura woke, como eu já disse aqui. Uma parte da esquerda, não é a esquerda liberal, que geralmente é defensora, pode ser crítica também, assim como é a direita, seja a direita mais moderada, seja a direita extremista também. Por causa da nova esquerda da década de 60 e 70, deixa eu só colocar o papel aqui para não... Então, principalmente, não só, mas principalmente por conta da nova esquerda da década de 60 e 70, a ideia do politicamente correto se popularizou no mundo. E com a anuência da elite mundial,
atualmente, qual a anuência da elite mundial, que eu estou colocando aqui, repito, essas transnacionais, atualmente o politicamente correto gerou a terrível cultura do cancelamento. Então a cultura do cancelamento é um filhote do politicamente correto que já tem sido gerado há décadas a fio. A cultura do cancelamento é uma cultura tribal, canibalesca, por isso ela é autofágica, identitária e arbitrária, que preza pela sinalização de virtude, repito, mesmo que isso implique na mais completa irracionalidade e, mais do que isso, na mais completa burrice. Partindo do pressuposto de que o capitalismo é uma economia racional, parece irônico que agora ele próprio, o capitalismo woke, subsidie aquilo que muitos tomam como uma paranoia simpática, exatamente essa expressão esquisita, paranoia simpática. Ou podemos chamar aqui de narcisismo militante à la Herbert Marcuse, que dizia que o narcisismo pode ter uma certa importância se a coisa tiver um desdobramento político. Agora, só quem já passou nas mãos de um narcisista, né, pode dizer o quanto eles são perversos. Mas para o Herbert Marcuse, que porventura fosse isso talvez tivesse algum valor político. Evidentemente que essa tal cultura do cancelamento nada tem de simpática, mas os eufemismos são comuns, até por aqueles que já entenderam que muito disso é uma grande loucura. Então, mesmo que o cara vai lá, vê que a cultura do cancelamento é uma loucura sem precedentes, mas ele faz questão de fechar os olhos e fingir que não viu nada, né? É uma postura assim que eu acho, nossa, patética, para não dizer outra coisa. Isso ocorre porque o ativismo está descompromissado em lidar com nuances e incertezas. E pode mesmo redundar aí em patologia psiquiátrica. Tanto é assim que alguns já estão até apelando ao elogio à loucura do Michel Foucault para poder se justificar e dizer: eu sou louco mesmo, Michel Foucault elogiou isso, então não tem problema nenhum, vou continuar com minha patologia narcisista fudendo o mundo inteiro, pensando que eu vou fazer bem para minha causa, mas eu estou tornando-a odiosa aos olhos dos outros. É o famoso fenômeno da psicologia reversa, né? Então, meus amigos, ativismo e militância é o que eu chamaria de zelo da nova moral. São os famosos zelotes, né? Não existiam os zelotes na época de Cristo? Pois bem, esses são os zelotes narcisistas do progressismo estadunidense, que já se expandiu para o mundo inteiro. Na verdade, isso já está na Europa também há bastante tempo, né? Já ficou claro que, principalmente nos Estados Unidos, onde o debate está mais avançado, os wokes viraram sinônimo de censuradores. É o que eles são. Ponto. Querem corrigir o que você pensa. Não o que você fala, o que você faz, não. É o que você pensa. Eles são, para muitos, novos puritanos arbitrários. Por incrível que pareça, até o Barack Obama e o Elon Musk já criticaram a cultura woke. E no caso do Obama, acho que chama mais atenção ainda, ele disse que as pessoas, têm ambiguidades, né? Então elas não podem ser condenadas temerariamente por julgamentos, assim, internetianos. Isso é um absurdo. Se até pro Barack Obama é assim, imagina para quem olha para essa cultura woke como sendo apenas um discurso demagógico e sem importância, como é o caso da direita norte-americana. Tudo bem que existe, repito aqui, uma direita perversa norte-americana que se chama alt-right, que tem muitos exageros e até mesmo racismo ali dentro. Eu não dou aval a esse pessoal, não. Eles também criticam politicamente correto, mas aí é aquilo, né? O diabo pode criticar o capeta, e o capeta criticar o diabo. Isso não faz deles algo diferente do que de fato são. Aí eu coloco aqui, bem na verdade, não foram poucos os analistas que já identificaram que a cultura woke é uma faca de dois gumes. Até progressistas têm visto isso com certa preocupação, já que há ali o fenômeno, repito aqui, né, o fenômeno da psicologia reversa, que torna os censores pessoas odiosas aos olhos dos cidadãos comuns. Inclusive, por incrível que pareça, as minorias também, algumas delas têm criticado a cultura woke pelo quesito aqui de apropriação cultural, né? Eles acusam os magnatas, líderes e acadêmicos, assim aqueles mais elitistas, de apropriação cultural, que nada mais é que a adoção inadequada dos elementos de uma cultura por outra mais dominante. Então aqui pesa o conceito de aculturação, mas prevalecendo a cultura mais, claro, poderosa. Aí, apesar de serem favoráveis ao multiculturalismo, diferentemente às críticas da direita americana, querem impor sua cultura em território estrangeiro, e é evidente que isso só aconteceria em democracias liberais, nunca em países autocráticos. Não que isso seja um elogio à ditadura, de forma alguma. Mas é que as democracias é que padecem mais esse tipo de conflito interno e essa polarização exacerbada dessas tribos urbanas.
No Brasil, as pessoas são tão alienadas que realmente acham que devem respeitar qualquer baboseira de woke. Aliás, o silêncio diante de abusos da cultura do cancelamento me causa um horror desmedido. É esse pessoal que vê esses abusos aqui no Brasil, mas não falam nada porque eles acham que isso é moda, então eu não posso falar. Eu não posso ir contra a moda. Ai, que bando de pateta, né, velho? Outras pessoas, um pouco mais radicais, podem ver a apropriação cultural até no fato de que o termo woke fora indevidamente expandido. Porque inicialmente, eu repito aqui, era algo específico à causa negra. Por que isso se expandiu tanto? Alguns grupos radicais mais etnocêntricos acreditam que isso foi uma expansão indevida. E aí eles criticam, por um outro viés, a cultura woke. Com a ascensão de Trump à presidência, isso em 2016, tivemos um novo impulso dessa cultura, até porque, paralela a ela, surgiu um antagonista, já citado aqui, igualmente radical e bizonho, chamado alt-right norte-americano, ou direita alternativa. A partir do falso dilema entre essa extrema-direita etnocêntrica que é, versus os wokes que também são identitários, mas mais vinculados ao Black Lives Matter, então o que nós temos aí é uma briga de dois gigantes que acaba sufocando o debate público com radicalismos estúpidos. No Brasil, nós tivemos também um fenômeno similar, com o surgimento do bolsonarismo, isso entre 2017 e 2018, que fomentou uma oposição tão radical ao ponto de até ignorar os crimes. Eu estou dizendo aqui que eles foram contra o Bolsonaro. Eles foram tão radicais nisso, ao ponto de ignorar até os crimes do PT, né? Porque todo mundo estava escandalizado com o PT, não era só da direita que iria, enfim, apoiar o Bolsonaro, porque ele não tinha governado ainda. Mas tinha muita gente da esquerda vendo o Lula com muito maus olhos. E de repente, por conta dos erros do bolsonarismo, não só do Bolsonaro, mas de toda a sua trupe, radicalismos absurdos, abjetos, o que nós temos aí é o PT sendo elogiado por muitos artistas que hoje levantam a bandeira do Lula lá 2022, o novo presidente corrupto. Pois é, ao ponto deles mudarem a narrativa histórica a lá Stalin. Stalin é aquele cara que apagava a gente de foto. Ele não só se contentava em matar o seu inimigo político, mas ele também ia lá e apagava os caras da foto. Né? Grande Stalin. É o gênio do mal. Né? Bom, a esquerda que agora apoia o Lula quer fazer esquecer historicamente que ele esteve envolvido com corrupção passiva, certo? E lavagem de dinheiro e tudo mais. Bom, é engraçado que agora até as empresas que foram culpadas com provas e mais provas, não só por um juiz, mas por várias instâncias, hoje elas estão levantando a voz, sabe contra quem? Contra o próprio juiz do caso. Né? Tamanha ousadia que foi o desbarate da Operação Lava Jato aqui no Brasil. Que é uma das coisas assim, mais nojentas que eu já vi nesse país. E aí é isso, né? Hoje você vê essas criminosas repugnantes, né? Uma matou a mãe, o pai tá solto, a outra picotou o marido, tá solta, dizendo que vai escrever livro, que enfim, vai virar até uma influencer aí. Então, cara, quando você vê que esse país ele apregou a total e completa impunidade, qualquer um vai se ver livre de fazer o mal também, se tiver uma má índole. É monstruoso isso que está acontecendo nesse país, é monstruoso, assim, é de uma coisa que você não tem ideia do ponto de vista, eu diria até espiritual, a coisa deve ser muito pesada. É muita maldade, cara, muita maldade mesmo. Mas aí eu coloco aqui, olha, com o ressentimento de ambos os lados do espectro político, um outro grupo radical embarcou na onda dos wokes. Foram as feministas de terceira onda, que agora mescladas à teoria de gênero, apesar de existirem muitas que ainda resistem, a ideia de vincular-se, né, a essa questão da fluidez do gênero, porque muitas feministas, principalmente de segunda onda, brigam com as de terceira onda, porque elas, não, só a gente é mulher e o homem que quer ser mulher, ele é homem. E tem toda essa treta, enfim. Né? Mas tem um feminismo mais vinculado aí à diversidade que admite as mulheres, como é que eles falam? Enfim, mulheres cis e outras mulheres, enfim. Eles acusaram a sociedade americana de sexismo sistêmico e até de cultura do estupro, nome este que apareceu na boca de radicais aqui no Brasil. Não que a acusação de machista e sexistas fosse novidade para as feministas, né? Isso já sempre existiu. Mas que agora estava mais associada ao grande conglomerado de minorias. Eu chamo isso de Legião Uno. O que é a Legião Uno? É o grande conglomerado que tem a voz da demagogia. Elas conseguem, então, essas pessoas, usar isso como forma de manipular o debate público, digamos assim. Fora o fato de também se manifestar como uma revolução linguística artificial pobre e muito de mau gosto, né, do ponto de vista desta tal novilíngua. Aliás, é uma contradição que eles, em nome do identitarismo, peguem uma não identidade.
É mais uma das grandes aporias que existe nesse tipo de movimento social. Não é à toa que muitos críticos dizem que a cultura woke é um tipo de religião laica, de caráter puritano e inquisitorial. Lembra da Inquisição? Pois é. Onde a fogueira e o auto de fé é a destruição da reputação de pessoas não alinhadas com seus dogmas. Um sujeito chamado Don Letts, um cineasta, disse em 2021 o seguinte: num mundo tão acordado assim, entre aspas, você não poderia fazer nem sequer as piadas. Bom, isso pareceu ser uma espécie de profecia, já que em 2022, no dia 3 de maio, o comediante Dave Chappelle, um homem negro, foi literalmente atacado. Cara, ele não sofreu nenhum ataque mortal, o cara só foi lá, subiu para bater nele, mas os seguranças impediram. Mas ele foi, enfim, atacado enquanto se apresentava em Los Angeles, num festival de comédia, se não me engano era para Netflix, e simplesmente atacado porque estava fazendo piada. Antes disso, até o Will Smith, que é um comediante que todo mundo conhece, protagonizou com o Chris Rock uma das cenas mais bizarras que já se viu em algum Oscar ali em Hollywood. Vocês já conhecem a história. E aí eu finalizo assim, né? O que começou com a busca pelos direitos dos negros, hoje se vê na perseguição de alguns deles porque fazem simplesmente piadas. Estão querendo bater no homem negro, que é o Dave Chappelle, só porque ele fez piadas, né? Felizmente a Netflix manteve o artista, né? E não deu aval. Pelo menos nesse caso não, né? A Netflix é bem progressistinha mesmo, todo mundo já sabe, mas nesse caso ela deu aval mais ao Chappelle do que ao seu atacante. Então é isso, meus amigos. Vocês percebem que nem o pessoal progressista está aguentando tanto assim essa cultura woke. Então vamos ficar esperto quanto a isso e refletir as coisas em seu caso e não com generalizações exacerbadas como geralmente fazem os fundamentalistas radicais dessas seitas políticas. Fico por aqui, até próximos áudios.